Olá pessoal, nesta aula de hoje nós iremos realizar o cálculo da queda de tensão utilizando a tabela da SIL. Como que eu faço para calcular a queda de tensão utilizando a tabela da SIL? Aqui eu tenho, nessa coluna, eu tenho a seção nominal do condutor. Por exemplo, o condutor de 1,5 mm, ele tem uma queda de tensão de 23,3. O condutor de 2,5 mm, ele apresenta uma queda de tensão de 14,3. No nosso exemplo, nós estaremos utilizando um cabo de 2,5 mm. Qual a fórmula a ser utilizada? Eu tenho a seguinte fórmula, que ΔV, que é a queda de tensão, ela é igual a ΔVT, que é a queda de tensão de tabela. No nosso caso, o cabo de 2,5 mm², nós temos uma queda de tensão de 14,3, multiplicado pela corrente do circuito, multiplicado pela distância em quilômetros. No nosso exemplo, nós estaremos utilizando uma resistência de um chuveiro de 7.500 watts, que ele é alimentado na tensão de 220 volts. O próximo passo é encontrar qual é o valor da minha corrente elétrica. A minha corrente elétrica é dada P, que divide U. Corrente elétrica é igual a potência dividido pela tensão. A minha corrente elétrica é igual a minha potência de 7.500 watts, que divide a minha tensão de 220 volts. Eu vou encontrar uma corrente aproximadamente de 34 amperes. O valor dessa corrente ela vai ser substituída aqui na fórmula. Nesse circuito aqui ao lado, nós temos os nossos condutores de 2,5 mm², distante 30 metros do quadro de distribuição. Então vamos colocar esses valores na nossa fórmula. Eu tenho minha queda de tensão é igual a 14,3, que é um dado de tabela, multiplicado pela corrente de 34 amperes, que nós encontramos pelo cálculo da potência dividida pela tensão, multiplicado pela distância em quilômetros. 30 metros em quilômetros, eu tenho 0,03 quilômetros. A minha queda de tensão vai ser de 14,58 volts. Qual vai ser a tensão nos terminais da minha resistência? A minha tensão final vai ser igual à tensão inicial menos a queda de tensão. Minha tensão final vai ser igual a 220 volts, que é a tensão inicial, menos a queda de tensão de 14,58 volts. Eu vou ter uma tensão final de 205 volts. Vejamos o exemplo na prática. O voltímetro registrando 220 volts. Quando eu liguei a minha carga, circulou uma corrente de 30,9 amperes, não mais os 34 devido a essa queda de tensão, e a minha tensão foi de 204. Então, bem próximo à teoria da prática, né? Agora vejamos um outro exemplo de uma potência de 2.250 watts sendo alimentada por uma tensão de 127 volts. Qual é o valor da minha corrente? Minha corrente é igual à potência que divide a tensão. 2.250 watts dividido pela tensão de 127 volts, eu vou encontrar uma corrente de 17,7 amperes. Vamos substituir o valor da corrente na nossa fórmula. Queda de tensão é queda de tensão de tabela vezes a corrente vezes a distância. Minha queda de tensão vai ser igual a 14,3 vezes 17,7 amperes vezes 0,03 km. Eu cheguei numa queda de tensão de 7,6 volts. Qual vai ser minha tensão final? Minha tensão final é a tensão inicial menos a queda de tensão. 126 volts menos 7,6 volts. Eu vou chegar numa tensão final de 118,4 volts. Vejamos na prática. 126, ao ligar a resistência, liguei minha carga e minha tensão caiu de 126 volts para 118 volts. Comprovamos isso também na prática. Teoria e prática, a tabela da SIL, ela é uma tabela fácil de ser utilizada, né, e ajuda muita gente em campo. Pessoal, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.